Muito bem, já voltamos e agora a gente vai para uma conversa muito séria. E aí, resolveu casar, já tem mais de 70 anos. Como é que está a lei em relação a isso? Em fevereiro desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela autonomia na escolha de regimes de casamento para pessoas acima de 70 anos. Antes disso, não era assim. Não tinha essa junção do patrimônio nem a possibilidade de. Mas a gente hoje recebe uma advogada especialista em direito da família, Ana Tércia Romano, e ela vai explicar pra gente como é que é essa mudança. Quais são os direitos e obrigações de quem casa depois dos 70. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Está aqui do seu ladinho. Vamos lá. De uma certa forma, agora é uma situação que dá autonomia para os acima de 70, e é o que eu falei para você ainda há pouco nos bastidores. Já foi esse o tempo que 70 anos era um idosinho que não entendia nada da vida, né? Hoje, 70 anos é um jovem. Exatamente. É uma decisão, assim, que eu falo, um grande avanço, porque, pelo menos a meu ver, era uma discriminação. Né? Era considerar o idoso um incapaz de escolher o seu próprio regime de bens. Exato. Né? Quer dizer, a pessoa com 70 anos, ela pode ser presidente do Brasil, ela pode ser ministro do STF, mas quando ela ia casar, ela não podia escolher o regime de bens do casamento dela. Então, eu acho que o grande avanço dessa decisão foi colocar em igualdade. Né? E aí ele pode, essa pessoa, tanto homem quanto mulher, pode decidir como que será o regime de bens. Exatamente, Cláudia. Tá. A questão que eu acho que mais pega nas famílias é filho, né? Filhos, de forma geral, genros e noras, inclusive. Pai ou mãe casando novamente no regime de junção de bens, seja ele comunhão total, parcial de bens, os filhos perdem algum direito? Então, na verdade, o regime da separação obrigatória, historicamente, ele foi até criado pensando em proteger a herança dos filhos. Por quê? Vamos supor um pai que ficou viúvo, se ele resolve casar de novo ou constituir uma união estável e ele já tem mais de 70 anos, obrigatoriamente ele teria que casar no regime da separação obrigatória. Neste regime, a esposa ou a companheira, ela não tem direito de herança se o marido tivesse filhos. Então, se ele falecesse, a esposa ia sair sem nada. Sem direito de meação, sem direito de herança, exatamente sem nada, né? Então, hoje, quem já é casado, e aí o bom dessa mudança é que quem é casado neste regime pode mudar. Então, vamos supor, se algum idoso, ano passado, casou no regime da separação obrigatória de bens e agora, com essa alteração, ele pode mudar o regime para o regime da separação da comunhão parcial, da comunhão universal, para garantir que, no caso de falecimento, a esposa ou a companheira tenha direito à herança. E no caso dessa herança que ficava para os filhos, como é que vai funcionar se, por um acaso, essa esposa ou esse marido também tem filhos? Então, depende. Então, vamos lá. Vamos supor que um casal casou no regime da separação obrigatória e aí agora resolveu alterar. Ele vai escolher qual que ele vai optar. Então, nós temos vários regimes de bens. Então, se ele optar casar, mudar o regime para comunhão parcial de bens, então, os bens que eles adquirirem daqui para frente serão patrimônio do casal. Então, se ele falecer, a esposa vai ter direito a metade desses bens e os filhos terão direito a metade desses bens. Os bens adquiridos após o casamento. Exatamente, porque o regime, ele mudou para o regime da comunhão parcial. Agora, se algum casal já é casado na separação obrigatória e quer mudar para o regime da comunhão universal, ou seja, tudo que ele tem passará a ser patrimônio do casal. Então, no caso de falecimento, aí vai ser tudo dividido ao meio. Metade para a esposa e metade para os filhos. O que hoje, se você é casado no regime da separação obrigatória e ao falecimento, se a esposa, se só tem filhos, a esposa não recebe nada. Ela não tem herança, a herança vai integralmente para os filhos.
Entenderam? Por um lado, fica hoje mais tranquilo, inclusive para quem está pensando em casar e não quer ter uma guerra depois com os filhos de quem vai casar. Exatamente. Né? Porque eu acho que isso apazigua, porque assim, o que é combinado não é caro. Sim. Né? E eu acho até mais justo, né, Cláudia? Porque às vezes de início, acho que vem aquele medo dos filhos de falar assim, nossa, meu pai vai casar novamente, ou minha mãe vai casar novamente, nós vamos perder parte da nossa herança. Mas quantos casais a gente conhece que, na verdade, quando o idoso, né, vai para o hospital ou está precisando de auxílio, quem está do lado é a companheira, Exato. É o companheiro, né? Falando para a doutora Ana Tércia, no sábado retrasado, eu fui a um show e me chamou muita atenção um senhor que devia de ter lá uns 85 anos, com a esposa, estavam com a aliança de casado, a esposa devia de ter por volta dos 55, no máximo 60 anos, bonitona. E ela dançou o show inteiro, ele dançando com uma certa dificuldade até, mas ele estava feliz, com brilho no olhar. E eu fiquei pensando, puxa, quem está cuidando dele, quem está fazendo feliz é ela, né? Então, e ela ali vai dedicar-se, não é que já está dedicando há alguns anos, um bom tempo da vida dela, então, amando e cuidando desse homem, né? Que daqui a pouco já vai talvez precisar de cuidados especiais. E pode ser que eles estejam juntos há mais tempo e se são casados no regime da separação obrigatória, ela, no caso do falecimento dele, não é herdeira. Agora me conta uma coisa, doutora, tem aquele caso também do idoso que já perdeu um pouco das suas faculdades mentais, está com a parte cognitiva afetada, né? Está agindo muito mais por impulso e, de repente, não percebe que está sendo manipulado por uma pessoa mais jovem, interesseira e até, de certa forma, má. E aí, a família tem alguma coisa para fazer? Tem. Aí dá para você entrar com o pedido de curatela, né? A famosa ação de interdição. E aí, por exemplo, meu pai, eu tô vendo que meu pai já tá com um certo comprometimento e tô vendo que, né, tá com relacionamento. Então, o filho, ele já pode procurar um advogado e tentar entrar com uma ação de curatela, a famosa interdição, que é para ser curador do pai, né? E aí falar, olha, ele não tem discernimento para escolher o regime de bens. E aí, nesse caso, eu acho que realmente o filho tem que tomar esse cuidado. Né? Porque, assim, existem os casos em que você vê que realmente não tem a má intenção, mas a gente também não pode fechar os olhos e, né, existe. Então, dá sim para o filho ter esse cuidado para proteger o patrimônio da família. Ok, vamos fazer assim? Eu vou abrir agora para a sua pergunta, tá? Então, capricha, manda pra gente lá no Vida Melhor Oficial. A doutora Ana Tércia volta para responder já. Lá, doutora Ana Tércia. E aí vamos ver quais são as perguntas que vêm por aí, né? Talvez você já viva esse drama. Tem muita gente vivendo essa situação. Algumas mulheres sofrendo, inclusive, porque os filhos não compreendem isso, né? Na hora que mexe no bolso, as pessoas mudam. Viram leoas, né? Viram uma fera. Então, Vida Melhor Oficial, esse é o nosso Instagram. Vou pedir para a produção já liberar as perguntas aqui. A Maria Costa diz assim, quem tem mais de 70 anos pode fazer união estável? Pode fazer união estável. E antes, obrigatoriamente, a união seria no regime da separação obrigatória, que não haveria comunicação de patrimônio. Hoje, com 70 anos, a pessoa pode constituir uma união estável e pode escolher o regime de bens que vai ditar as regras da união. Olha lá que maravilha. E aí pode ser comunhão parcial, comunhão universal. Ou manter a separação total. Perfeito. Clara Barbosa, quanto tempo o casal precisa ficar junto para a relação ser considerada uma união estável? Pergunta campeã, Cláudia. Não tem tempo. Todo mundo acha que é 2 anos. Ah, eu tô morando junto, doutora, mas é só 6 meses, 1 ano. Não tem tempo. A lei fala que a união ela tem que ser pública, notória, contínua, com o objetivo de constituir família. Não fala em tempo, né? Então, não tem tempo. Tá vivendo junto, tem características de união estável, é óbvio que tem que ter um tempo. Não adianta você falar assim, fiquei com a pessoa há 15 dias, eu tinha uma união estável. Não, né? Tem aí uma razoabilidade. Mas não tem tempo pré-determinado na lei.
Mas aí uma pessoa, vamos imaginar, já com seus 80 anos, ambos já têm seus filhos, não tem mais como ter filhos, né? Uma pessoa passou lá da menopausa, andropausa, o homem ainda consegue, mas as mulheres não mais. Não vai ter a intenção de constituir família. Então, a intenção de constituir família não significa querer ter filhos. Ah, é? É. A constituir família é você viver como se casados fossem. É você ter a intenção de compartilhar uma vida. Até porque muitos casais que são casados... Não têm filhos. Não têm filhos. Então é só essa relação marital. Exatamente. É o objetivo de viver o relacionamento como se casados fossem. Boa. Érica diz assim, olha, boa tarde, Cláudia e doutora. Fiz uma casa em cima da casa da minha mãe. Ela faleceu e meu pai ficou sozinho lá embaixo. Agora surgiu uma namorada e já se estabilizou na casa. Ele tem 65 anos, somos eu e meu irmão de filhos. Essa moça terá direito a tudo que foi da minha mãe, caso aconteça algo com meu pai. Eu li tudo errado, né? Mas eu entendi. Mas peraí, vou ler de novo. Boa tarde, Cláudia e doutora. Fiz uma casa em cima da casa da minha mãe. Isso. Ela faleceu e meu pai ficou sozinho lá embaixo. Isso. Agora surgiu uma namorada e já se estabilizou na casa. Ele tem 65 anos, somos eu e meu irmão de filhos. Essa moça terá direito a tudo que foi da minha mãe, caso aconteça algo com meu pai? Dá nó na cabeça, né? Direito de família é assim, dá nó na cabeça. O que acontece aí? O pai é viúvo, né? Ela construiu a casa dela em cima da casa do pai. E qual é o medo? O pai agora arrumou uma namorada. Então, primeiro ponto, se é namoro, não tem comunicação de patrimônio. Namoro, e aí as pessoas confundem, tá morando junto, automaticamente é união estável? Não. Morar junto não é pré-requisito. Você pode ter uma união estável e não estar morando junto. E você também pode morar junto e não ter uma união estável. Caramba, mas como é que é isso? Por exemplo, casais de namorados, eles podem morar juntos, às vezes por questão de custo. Tive uma cliente que ela foi morar junto com Como é que a justiça percebe essa diferença? Porque você, para ser união estável, tem que ter característica, uma união contínua, pública, com o objetivo de constituir família. Então, o casal de namorados, eles moram junto porque foram morar fora, ou porque na Covid muitos namorados foram morar juntos, porque não dava para ficar um na casa do outro. Então, assim, eles moram juntos. É público. É público. É notório. Público como namorados. Eu sempre falo, trato e fama. Você chegou num evento, como é que você apresenta a pessoa que está com você? Oi, tudo bem, Cláudia? Esse aqui é fulano, meu namorado. Mora junto, mas essa união publicamente é vista como? Namorado. Como um casal de namorado. E o povo que fala, esse é meu namorado? Tem características de união estável. Provavelmente, se você for avaliar todos os outros critérios, ela é dependente do plano de saúde dele, tem uma conta conjunta, lá no imposto de renda ele declara ela como dependente. Então tem vários fatores. Vários fatores. Para você caracterizar, bom, essa relação tem características de união estável. Entendi. Tá? No caso dela, respondendo a pergunta dela, o pai tem 65 anos, então se não for namoro, se for uma união estável, esta companheira, como a casa já era de antes da união, ela não vai ter direito à metade da casa, porque ela não tem direito de meação, mas ela é herdeira. Então, essa casa vai ser dividida entre a companheira e os 2 filhos. Então, sim, a casa que foi adquirida lá atrás com a mãe dela, a companheira será herdeira e vai ser dividida. Mesmo que eles não tenham assinado lá um acordo de união estável? Exatamente, porque quando não formaliza a união estável, ela não precisa de papel, diferente do casamento. Para você falar que você é casada, você tem que ter a certidão de casamento. A união estável, não. Você pode simplesmente viver em união estável e não ter um papel. Você vive em união estável. Se você não declarou imposto de renda junto, se ela não é dependente sua do plano de saúde, mas você a apresenta para a sociedade como essa é minha esposa... Minha esposa, se eles vivem, se eles são reconhecidos. O porteiro, se eu falar assim, olha, a Dona Maria é casada, ela... não, são casados. Ou seja, eles são vistos pela sociedade, é a publicidade, como se casados fossem. Entendi.
Aí vai ser aquela guerra, né? Porque os É. filhos vão falar assim, não, ela era namorada dele. Então, nós tivemos um caso famoso da mídia, né, do apresentador que faleceu, e teve o rapaz que entrou pedindo reconhecimento da união estável. E, pelo menos em primeira instância, foi negado porque não havia publicidade. Ninguém da sociedade sabia da existência dele como companheiro. Então, esses namoros por baixo do pano, secretos, não adianta, valem nada. não vale nada. Não tem jeito, é igual diz aquela música, amante nunca vai ter véu. Não, amante não tem lá. Abra seu olho, minha amiga, arranja um que seja só seu, É né? verdade, é verdade. Olha, a doutora Anatércia Romano, ela tá no Instagram, Anatércia_Romano. O WhatsApp é 13981996868. 13981996868. Amei. Eu acho que a gente tem que conversar mais vezes de direito de família, porque devem ter muitas questões aí para serem resolvidas na cabeça do Cláudia. Obrigada e até a próxima. Até. Foi uma alegria. Tchau.